Olá, eu sou o professor Augusto, estou aqui mais uma vez para falar sobre arte. Dessa vez, vamos falar sobre maneirismo. É um período consideravelmente curto da arte que está situado entre o Renascimento e entre o Barroco, apertadinho ali entre os dois. Esse período, ele tem algumas características próprias de algo que está imerso em uma transição. São elementos, características do maneirismo: sofisticação da arte, estilização exagerada, oblíqua e assimétrica. Tem muitos quadros em que não havia tanta aquela preocupação anatômica que a gente vê no Renascimento. O Renascimento, o corpo tem que ter uma anatomia perfeita. Detalhes dos braços, do corpo, das posições, se o movimento está correto ou não. Essa era uma preocupação renascentista. No maneirismo, não. As formas estão mais disformes. Há uma preocupação a menos com isso. O uso de espirais, proporções, volumes e perspectivas intrigantes. As posições, como os elementos da arte se dispõem, como elas compõem aquela obra de arte, é intrigante. Elas geram uma certa curiosidade. Contraste de sombra e luz. Uma questão muito interessante no maneirismo é que há muito contraste. Eu coloquei aqui uma obra como exemplo, e tem várias obras que são assim. Eles dão um certo destaque para o elemento central e o fundo é sempre muito escuro. E mesmo as cores dentro da obra, elas são contrastantes. Há uma força nessa pintura e há muito contraste. Nós temos aqui figuras alongadas, deformadas ou distorcidas, que é o que eu citei lá em cima na questão de assimetria, de obliquidade, as pessoas um pouco mais compridas, um pouco tortas, posições um pouco diferentes. Fortes combinações de cores. Há uma mescla de cores que marca esse período. Composições ambíguas, tensas, dramáticas, bizarras ou perturbadoras. Aí já foram várias coisas distintas. Isso remete ao nome, o nome desse estilo, maneirismo. O que a gente pode pensar sobre isso? Quando a gente pensa em língua portuguesa, maneirismo parece algo maneiro ou algo viciado, ter uma mania de fazer alguma coisa? Tá. Maneirismo foi um termo cunhado pelo Vasari. Ele retrata mais ou menos a ideia de a sua maneira, a maneira de cada um. Então, por mais que as obras elas precisem ter certos parâmetros, certos elementos similares para compor um período, dentro do maneirismo a gente observa que tem sim algumas regras, tem esses perfis que a gente consegue traçar aqui, mas também um pouco do jeito de cada um. E é uma aproximação com o barroco. Ele está mais próximo do barroco do que estaria do Renascimento. E uma ruptura dos modelos clássicos. Ele é basicamente um estilo antirrenascentista. Quando nós observamos as obras do maneirismo, eu percebi que algumas têm elementos, inclusive, da cultura romana. E as preocupações um pouco distintas, tão distintas da Idade Média, quanto distintas do Renascimento. E é importante lembrar que, se o maneirismo surge entre Renascimento e Barroco, nós ainda estamos no cenário em que a reforma
protestante e a Contra-Reforma Católica influenciam os cenários em que se vive. E aí eu destaquei, nesse cenário todo, uma artista que eu gosto muito. Ele produz um trabalho muito interessante. Quando eu ainda era aluno, para mim, os trabalhos dele foram os que mais se destacaram. Giuseppe Arcimboldo. O que ele produz? Ele tem vários tipos de artes, mas num determinado momento ele começa com as teste composte. O que é isso? Cabeças compostas. São artes que, se você não observa bem, você se engana e pensa que elas são a natureza morta, que elas se tratam de objetos, enfim. Se vocês procurarem na internet obras dele, vocês vão ver muitas obras como essa aqui. Ele compôs um rosto, uma parte do corpo, utilizando-se de objetos. Aqui ele utiliza-se de frutas, verduras e legumes. Fruta, folhas, trigo, elementos que são vegetais. Ele vai compô-los, organizá-los de uma maneira a formar um rosto. Tem várias obras dele que foram produzidas desta maneira. Eu acho isso muito bacana. Eu acho de uma criatividade singular. Se pensarmos muito dentro da caixinha, parece que isso é muito fácil a comparar com os outros tipos de artes que nós estudamos. Mas será que é? Eu acredito que não. Então eu vou propor um desafio para vocês e vamos ver como que isso fica aí. O Giuseppe Arcimboldo produzia arte juntando elementos para compor um rosto. O meu desafio é que vocês façam o mesmo. Precisa ser frutas, verduras e legumes? Não precisa. Podem ser objetos. Lembrando que, se forem utilizar alimentos para fazer uma composição artística, os alimentos não devem ser descartados. Utilize, higienize e se alimente deles posteriormente. Não vamos aqui simplesmente comprar um alimento para fazer isso, ou comprar e desperdiçar. Vamos ver o que a gente tem à mão mesmo. De repente, simples objetos que a gente tem pode compor uma obra similar a esse teste compost. Eu posso juntar várias canetas, lápis, meu material escolar, blusas, camisas, organizar as camisas de forma que pareça que tem uma boca, que tem um rosto, que tem um olho. Há várias maneiras de tentarmos representar essa arte. Eu vou colocar na descrição do vídeo algumas obras que pertencem a esse período, para vocês observarem um pouco mais, e vou dar um destaque para o Arcimboldo, porque ele é o meu favorito. Eu gostaria que vocês conhecessem mais sobre o trabalho dele. Então é isso. Por hoje, por enquanto, é só, e aguardo o retorno de vocês com as suas produções.